Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus para vocês, amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, Fran. Deus abençoe o nosso dia, neste dia de hoje, nessa segunda-feira. Estamos aqui para mais um programa Maranata na Rádio Estúdio FM, Ouro-Oeste, São Paulo. Fique ligadinho, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã. E você não pode perder, porque você vai ser edificado, você vai ser curado, você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? Fique conosco na Rádio Estúdio FM, que você não vai se arrepender. Amém? Fique, em nome de Jesus. Vamos começar a nossa programação de hoje orando, clamando ao nosso Deus pelas misericórdias dele, né? Que já se renovaram nesta manhã, mas nós precisamos clamar a presença do Senhor, para que ele venha nos abençoar, dirigir os nossos passos, cuidar da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor aprove a Ti nos colocar num lugar em segurança. Obrigado, Deus, porque nós temos alimento, porque nós temos roupas, porque nós temos uma casa para morar, um teto para nos abrigar, Jesus. Dormimos e acordamos porque a Tua graça, as Tuas misericórdias estavam sobre nós. Elas se renovaram nesta manhã mais uma vez. Somos gratos a Ti. Se nós fôssemos aqui elencar tudo que o Senhor tem feito por nós, nós passaríamos o dia inteiro só falando obrigado a Deus, obrigado a Deus. Em nome de Jesus, ser conosco mais uma vez, abençoando o nosso dia, abençoando toda a nossa semana. Pai Santo, nos guiando, nos protegendo na Tua palavra, nas veredas da Tua justiça. Que a Tua mão de poder se estenda sobre as nossas vidas e seja conosco mais uma vez, com toda a nossa parentela, com todos os nossos amigos, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua mão de misericórdia e graça, Pai, esteja sobre aquele povo no Rio Grande do Sul. Ó Deus, que triste, que desolação que está naquele lugar, e a chuva não cessa. Ó Deus, tenha misericórdia. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam e andam segundo os Seus propósitos. Pai, é certo que muitos milagres estão acontecendo ali, mas nós estamos agora como os amigos de Jó, sentados em volta e olhando e sem saber entender. Mas é certo também que um dia nós entenderemos tudo, porque está escrito na Tua palavra que agora nós não entendemos muitas coisas, porque nós vemos somente um reflexo de tudo, mas naquele dia nós o veremos face a face, então nós entenderemos tudo. Pai Santo, guarda Seu povo ali, levanta cada vez mais e mais pessoas para ajudar, vai tirando todos os impedimentos, tudo aquilo que atrapalha o povo de ajudar. E nós também somos gratos, ó Pai, porque no meio dessa tragédia, nós estamos vendo que o povo brasileiro é um povo forte, é um povo valoroso, que o povo do Rio Grande do Sul é um povo destemido, que foi para cima nas águas e foi ajudar e foi tirar a gente das enchentes. Meu Deus eterno e poderoso, sê conosco, sê com aquele povo, estenda a Tua mão, sopre, Pai, aquelas águas, faz elas escoarem, em nome de Jesus. E nós sabemos também, ó Deus, que já tem promessas, tanto da meteorologia, da ciência, quanto dos Seus profetas, que essas tragédias, que esses desastres vão continuar acontecendo pelo Brasil. Mas eu também creio que Tu és um Deus que pode todas as coisas, e o Senhor pode estar conosco e nos ajudar, guardando a nossa vida, que nós possamos olhar para lá, não somente para contemplar a tragédia, mas também para vigiar com a nossa vida, porque o Senhor está voltando, são sinais da Sua volta, e nós precisamos olhar para lá e saber que nós precisamos colocar a nossa vida no Teu altar, buscar a Tua face enquanto podemos achar, porque de uma hora para outra, ó Deus, tudo pode se acabar, e o Senhor, nós precisamos estar contigo. Ser conosco, me inspira mais uma vez na palavra nessa manhã, para que o Teu povo possa ser edificado e abençoado por ela, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Não tá fácil não, né, meus irmãos? Aguentar e ver toda aquela tragédia lá, né? E a chuva não cessa. Mas assim, o Senhor tem falado comigo
é que agradeçam pelo que vocês têm. Olhe bem para lá e aprendam. E aprendam. Não deixe uma tragédia dessas passar assim, em brancas nuvens pela tua vida. Aprenda com aquilo lá. Bom dia, Cidinho. Uma excelente semana na presença de Deus. Para você também, minha amiga. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, né? Outro dia mesmo, eu cheguei no lugar, a pessoa me cumprimentou. A paz, eu falei, a paz, Senhor, né? Aí ela falou, ai, tomara mesmo que seja de paz essa semana. Falei, calma, só o fato da gente não estar lá no Rio Grande do Sul já é um motivo de muita alegria, de não ter reclamar de nada, né? Ai, nossa, e essa gripe então, hein? Que tá pegando todo mundo. Falei, mas o que é uma gripe diante daquilo que está acontecendo? Aí a pessoa foi, acho que ela se tocou. Aí ela começou a falar, mas também estão politizando tudo aquilo lá. Já foi achar outro defeito. Falei, meu Deus do céu, como é que pode, diante de uma situação dessa, a pessoa não conseguir aprender nada? E aí, naquele momento, o Senhor falou, agradeça o que vocês têm, para que não sobrevenha sobre vocês coisas piores, né? Porque eu até vi um vídeo de uma moça gravando lá, ela mora num apartamento. E ela gravando, ela mostrava a cena que ela gravou num dia anterior e naquele dia que estava tudo alagado. Aí ela faz uma reflexão. Faz 2 dias que estava tudo bem, que estava tudo certo. E agora não está mais. E agora, né? Só Deus mesmo, irmão, só Deus. Porque a gente sabe, o Senhor tem os seus propósitos, né? Em todas as coisas. Nós sabemos também você pode perceber, né, Cidinha? Não se fala mais em enchente, né? Não se fala. Aconteceu uma enchente, é uma enchente. Não se fala mais enchente. Não se fala mais só os desabrigados. Tudo eles têm que colocar a palavra climático no meio. Gente, eles estão trabalhando a nossa mente, mudando. Eles vão falar, até que todos se convençam que o problema realmente é o ser humano. Né? Até que todo mundo se convença que o problema é o ser humano. Tanto que a história do cavalo lá deixou bem claro onde é que está o coração do presidente e da presidenta do Brasil, né? Onde é que está o coração deles? Está no cavalo, não estão nas pessoas. Você não vê aquele pessoal visitando um desabrigado, né? Mas deixa que Deus cuida dos seus, né? Deixa que Deus cuida. Eu nem gosto de falar isso aqui, porque toda vez que eu falo isso aqui, né, Cidinha, eu recebo umas retaliações. Tem gente que me liga. Como você falou isso? Sobre a questão da adoração a animais, né? Porque onde existe adoração a animais, existe desprezo à vida humana. Mas amém, né? Cada um é cada um. É claro que eu falo 1000 vezes aqui, eu tenho gatinho, cachorrinho, amo tudo. Só que você não pode colocar eles acima dos seres humanos. Porque Jesus morreu na cruz para salvar pecador, gente, para salvar a gente, né? Mas amém, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, que hoje está lá em Jó, né? Lembra, semana passada eu estava bem mal, né? Chorando muito, e meditando na palavra de Jó, que foi uma pessoa também que perdeu tudo, né? Aí eu vi não sei se vocês viram um vídeo do menininho que estava com os avós. Falei, gente, tadinho, olha acontecendo com um menino tão pequenininho, o que aconteceu com o Jó, né? A casa começou a encher de água, eles foram para o 2º piso da casa, na parte de cima. Depois começou a encher também, eles foram para o telhado. Depois veio também as águas ali, aí eles foram para uma árvore. E a avó se despertadinha da avó. Eu imagino eu numa dessa, eu já não dava conta nem de ir pro telhado, meu Deus do céu, eu já tinha morrido antes. Por isso que eu fico chorando, porque eu sei quem eu sou, né? Muito, muito medrosa, muito mole, sempre fui assim. Aí, irmãos, a vozinha se desvencilhou ali de um galho, tava morrendo na enchente, o vô veio e pegou ela, pôs de novo. Estavam ali no galho. Depois, a vozinha foi mais uma vez, aí ela não voltou. E a casa começou a bater na árvore, até que a árvore também estava se desfazendo, né? Eles tinham que mudar de galho ali, não sei. Uma história muito triste de um garotinho, deve ter uns 12 anos ou menos. E aí
eles ficaram 3 dias e 15 horas, ele fala, sem comer e sem beber, agarrados, né, na árvore ali, para se salvar, mas perdeu a vozinha dele. Tipo assim, com Jó, né, porque Jó estava bem lá na vida, na vida dele, sossegado, achando que estava tudo certo. Chegou uma notícia, os caldeus vieram, acabaram com o seu gado, mataram tudo, até os seus empregados, e só sobrou um e eu vim te contar. Daí a pouco veio o outro, e acabou isso e veio te contar. Até que chegou o outro, falou a última e derradeira notícia, e a pior, que os 10 filhos dele tinham morrido, né? Ou seja, você estava num piso, você foi para o outro, você foi para o telhado, depois você foi para a árvore, e a vozinha morreu. E eu falei, meu Deus, tão novinha essa criança. Para mim, o herói da enchente seria ele, e tantos outros, né, que sobreviveram depois de tanto tempo. Mas escolheram o herói da enchente, um cavalo. Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê com o ser humano? E Deus está vendo tudo isso, né? Está vendo a nossa imbecilidade. Amém. Vamos ler Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, Jó os santificava e levantava de madrugada para oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Em um dia em que os filhos de Jó vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme a Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste de proteção, ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás é impetuoso mesmo, né? O cão. Chega diante de Deus e aí fala. Deus pergunta, viste meu servo Jó? Até hoje eu fico perguntando, Senhor, por que o Senhor fez essa pergunta para Satanás? Jó estava vivendo de boa lá na casa dele, com os filhos, servindo o Senhor. Aí o Senhor que tocou no assunto do Jó. Foi o próprio Deus que tocou no assunto. Você acredita nisso? Porque Deus sabia quem era Jó, né? E precisava resolver uns probleminhas ali com ele. Mas, eu vou te contar, quando Deus escolhe uma pessoa, é difícil, né? Jó era um escolhido de Deus. Tanto que o próprio Deus deu testemunho dele. Deus deu testemunho dele. Viste meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, sincero e desvia-se do mal. Mas isso, mesmo com Deus dando esse testemunho, ele ainda teve que passar pelos infortúnios da vida, por perder tudo que tinha. E ele venceu. E nós também venceremos. E você também vai vencer. Que o Senhor, neste momento, esteja dando testemunho sobre nós lá no céu. Porque se o testemunho é bom, que o Senhor mesmo está falando, nós venceremos as agruras dessa vida, as astutas ciladas do adversário e tudo quanto ele faz contra nós, nós venceremos. Porque o próprio Deus está dando testemunho da nossa vida. Amém? Homem reto, ele era sincero. Ele era sincero, quer dizer, sem cera, né? Ele não tinha máscara, sem cera nenhuma. Ele não era o óleo de peroba na cara. Ele é sincero, sem cera, sem óleo de peroba. Ele não era cara de pau. Deus estava vendo essa característica desse homem. Ele era reto, ele andava na linha de Deus, ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Ele ficava no caminho certo de Deus. Ele não se desviava do caminho de Deus. Aliás, ele desviava-se do mal, mas ele não se desviava de Deus. Ele era um homem reto e temente a Deus, desviava-se do mal.
Então são características que Deus procura em nós, irmãos. A sinceridade, porque nós não podemos ser pessoas cara de pau, pessoas que não têm, que têm duas caras, pessoas que mentem, que passam os outros para trás, jamais isso. Deus está olhando do céu e procurando pessoas sinceras, sinceras. Sabe por quê? Porque ninguém pode enganá-lo. A gente pensa que pode enganar todo mundo, tem gente, né? Mas a Deus a gente não engana. E Jó sabia disso. Tanto que, ao longo da história de Jó, nós vamos ver Jó falando coisas inimagináveis com Deus. Só que Deus fala o que ele é. O que ele é? Sincero. Sincero. E Deus procura os sinceros. Pode falar coisas que você pensa que Deus não vai te ouvir. Pode falar. Que Deus procura os sinceros. Amém? Deus deu esse testemunho. O Satanás falou, acha? O Senhor dá tudo para ele. É claro que ele vai te adorar. É óbvio, né? Ele não conhecia Jó, porque Satanás não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Porque se Satanás fosse, ele saberia quem era Jó e qual seria o final da história. Então, o nosso Deus, que sabe o nosso futuro, que sabe o nosso amanhã, sabe que nós vamos vencer. Mas Satanás não sabe disso, então ele joga com essa possibilidade que nós vamos tropeçar e vamos cair. Ele joga com essa possibilidade que nós vamos abandonar o Senhor. Mas Deus nos conhece e Deus sabe que nós não o abandonaremos. Por isso ele envia a prova, para nos provar, para mostrar, não para ele, porque Deus sabe quem somos, para mostrar para o inferno quem nós somos. E a partir do momento que Satanás souber quem nós somos em Deus, ele vai parar de nos atazanar. Em nome de Jesus. Amém? Então Deus sabia do futuro de Jó. Só que Satanás não sabia, ele não sabe nada. Então ele chega diante de Deus, fala isso, Deus fala, tudo bem, então vai lá e toca. Então, irmãos, num dia, Jó passou por isso, que nem o pessoal lá da enchente. E eu creio que eles também vão se levantar. Eles vão se levantar de tudo isso. E sucedeu um dia em que os filhos estavam lá, né, comendo e bebendo vinho na casa dos irmãos, veio o mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus. Vieram os sabeus, um povo que tinha lá por perto, e acabaram com os bois e os jumentos de Jó. Aí o cara fala assim, estando sobrou um para ir lá dar uma notícia. Depois veio outro dizendo, fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e os teus moços, só eu escapei. Depois veio o fogo do céu, queimou as ovelhas e os empregados. Depois veio, estando ele ainda falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços e feriram ao fio da espada. Só eu escapei. Pois vieram outro povo, né, os caldeus, e mataram os funcionários de Jó e levaram todos os camelos de Jó. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Agora veio o vento. Você vê a força que Satanás também tem sobre as coisas da natureza? Vento, chuva, tempestade, pode ser também influência maligna. E nós precisamos aprender a repreender isso aí. Coisa que o povo do Rio Grande do Sul também não sabia, não sabe. Porque, aliás, ninguém sabe, né? Porque ninguém usa o poder de Deus. Ninguém quer entender as coisas, dos mistérios do Senhor. Lembra um dia que Jesus pegou o barquinho, dormiu na polpa do barquinho e eles iam atravessando, levantou-se uma tempestade de vento? E Jesus se levantou e falou, e repreendeu o vento e o mar. E os discípulos olharam para ele, quem é este? E Jesus fala o que para eles? Jesus fala assim, homens de pouca fé. Porque Jesus estava falando, por que vocês não fizeram isso? Vocês é que tinham que ter se levantado e repreendido esse vento. E vem vindo vento por aí. E vem vindo ventos de 140 quilômetros para destruir tudo. Que o Senhor guarde. Né? Que nós possamos usar a nossa fé nessa hora e clamar a misericórdia do Senhor para que isso não aconteça na nossa casa. Os povos de Deus têm que se levantar agora nessa hora de tragédia para repreender o vento. Porque Jesus falou para os discípulos, homens de pouca fé. Porque era para eles terem feito isso.
mas eles não fizeram. Mas Jesus ensinou eles, está escrito aqui para nós aprendermos. E nós vemos aqui na história de Jó também que houve um vento que derrubou a casa, e a casa caiu sobre os 10 filhos de Jó. Ou quem é que fez esse vento? Satanás. Quem é que estava fazendo o vento lá no Mar da Galileia quando eles estavam atravessando? Satanás também, porque eles estavam indo para libertar o gadareno. Os demônios já queriam atrapalhar essa missão de Jesus. Você entendeu? Então, irmãos, acontecem coisas entre o céu e a terra que os demônios fazem. E nós precisamos entender isso aí e ter poder e autoridade no nome de Jesus para repreender este mal. Porque o Senhor nos deu autoridade para isso. O Senhor nos deu. Então eu acredito que Deus permitiu a tragédia, porque todas as coisas contribuem para o bem, né? Nós vamos tirar lições. Enquanto eles estão sofrendo lá, pagando o preço lá com as próprias vidas, com o sangue deles também, nós estamos aqui podendo aprender e buscar o Senhor enquanto se pode achar. E o Senhor sabe o que faz. Mas eu acredito muito que tem muita ação maligna ali. Até porque os relatos são diversos. Há um clima pesado sobre aquilo, aquelas nuvens pesadas. Há um clima de dor, sofrimento, coisa que Satanás traz. Então nós precisamos nos unir, orar, né? Tanto que está todo mundo orando já. Mas e aprender o poder que nós temos sobre a fúria dos ventos, sobre as chuvas. O homem já está mexendo com nuvem, com chuva. Por isso que eu não acredito que aquilo lá é normal. Houve muita falha humana. Houve falha humana nas hidrelétricas que precisavam ser abertas ou fechadas, eu não sei. Mas houve essas falhas, né? Tem a influência de Satanás. Tem um monte de coisa influenciando. E quem é que está pagando? O povo. O povo está pagando. Com a sua vida. Com a sua vida. Com sofrimento, com dor, com lágrimas. Perderam tudo. Mas nós temos um Deus que restitui todas as coisas. Assim como Ele restituiu aqui na vida de Jó. Nós podemos crer também que os nossos irmãos lá possam acreditar que existe um Deus que pode dar tudo para eles de volta. E outra coisa, ouvi dizer, e vi algumas coisas na internet, que o pessoal do Nordeste está, alguns, né, rindo, porque o Sul ficou meio bravo com o Nordeste depois da eleição. Agora eles estão rindo, né? Não façam isso, porque lembram, né? Se tem algum nordestino que me ouve, que pensa alguma coisa a respeito disso. Quando Deus levantou os caldeus, a Babilônia, para vir sobre Jerusalém, porque era Deus que estava querendo julgar o povo de Jerusalém, tudo bem. Os caldeus vieram, levaram o povo cativo, destruíram tudo, foi aquela assolação tal. Só que depois Deus vai falar lá para eles, olha aqui, vocês fizeram isso com o meu povo, agora vem outro povo sobre vocês. Deus é assim. Quem trata com os filhos dele é Ele. Ninguém pode se meter nisso aí, né? Ninguém pode se meter. É que nem uma mãe. Ontem foi Dia das Mães, parabéns para nós, né, mamães. Quem é que cuida do nosso filho somos nós. A gente não admite ninguém se intrometendo na educação do nosso filho, não é? Com Deus é a mesma coisa, gente. Ele não admite isso. Então, nunca falem nada. Se é Deus que está tratando, deixa acontecer. Jamais fale, jamais ria, jamais tire sarro, faça nada. Porque depois Deus vai vir contra você. Porque o povo dele, ele guarda. Amém? Aleluia. Aí, quando Jó se viu nesta situação, sem nada, o que ele fez? Ele foi lá para o monturo, lá para o lixão, que perdeu tudo. Foi lá para o lixão, onde queimava o lixo na cidade. E ficou lá a chorar, né? Porque o que fala aqui. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu e o Senhor mesmo tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Jó, diante de tudo isso, ele se levanta, ele não cai, né? Ele se levanta. Olha só. Jó se levanta. Rasga o seu manto. Rapa a sua cabeça.
e se lança em terra, depois que ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, né? E fala essa frase tão maravilhosa aqui: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Tudo que nós temos aqui sobre essa terra não é nosso, nada é nosso, é tudo de Deus. Ele dá, ele tira. Olha só. Olha que ensinamento que ele está dando para nós. Nada que é nosso, tudo é o Senhor. Por isso que a gente tem que cuidar de tudo. Tudo é o Senhor, ele deu, ele tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Aí no outro dia, de novo, Satanás foi no céu e Deus perguntou para ele novamente: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Sabia por que Satanás faz isso? Ele rodeia a terra e passeia por ela? Porque essa terra foi dada para ele por Adão, né? Então, todo rei, ele sai para rodear o seu reinado e ver como é que está tudo. Esse maldito desse Satanás, ele anda pela terra rodeando por ela, porque foi dada a ele isso aqui por Adão. Mas depois que Cristo veio e morreu na cruz, Cristo nos devolveu isso para nós. Então, diante de você, dessa terra que é você, Satanás não vai rodear e não vai ver nada, não. Em nome de Jesus. Porque agora Jesus devolveu a posse disso aqui para você. A posse do teu corpo, a posse de onde você está. Satanás não vai rodear e nem andar por você, pela tua vida, por tudo que é teu, não. Porque Jesus devolveu a propriedade. Aí quem não está com Cristo, está na mão de quem? Do capeta. Então ele pode rodear e passear pela tua vida, por tudo que é teu. É por isso que é tão importante você ser de Jesus. Porque quando você é de Cristo, ele resgata essa dívida, ele te dá de volta a propriedade da terra, ele te dá de volta a propriedade da sua vida. E Satanás não rodeia por ela. E nem fica olhando o que você está fazendo, ele não pode, ele não tem mais autoridade, porque pela morte de Jesus, ele arrancou a chave da posse da terra de Satanás. Lembra quando Jesus está, João está lá no céu, e ele olha um livro selado que ninguém podia abrir. Quem que ele vê abrindo os selos da propriedade da terra? Jesus abre. É Jesus que vai quebrando os selos e vai abrindo a escritura da terra que ele comprou. Que ele comprou, porque era assim, o rolo era enrolado, ele era selado, né, com aquelas marcas, tipo de terra, porque tinha que ficar um negocinho ali, para fechar o rolo. E quem é que quebrava esse selo? Era o rei, o dono da propriedade. E Jesus lá no céu, ele abriu o rolo, a propriedade da terra, a escritura da terra. Ele quebrou os selos e ele abriu a escritura da terra e deu para nós, irmãos. Deu para nós. Só que por enquanto é só na vida daqueles que aceitam a Jesus. Que você tem a propriedade da tua vida, a propriedade daquilo que é teu, da tua casa, da tua família, de tudo que é teu. Jesus te deu essa propriedade, não é mais de Satanás. Portanto, na nossa vida, ele não vai ficar rodeando. Em nome de Jesus. E disse o Senhor a Satanás, de novo Deus fala isso, né? Observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Olha o que Deus fala a respeito desse homem. Você está vendo? Jó, ele continua sendo fiel. Você foi lá, você destruiu toda a vida dele, acabou com tudo dele, tirou os 10 filhos dele, mas ele ainda continua sendo sincero. E olha o que Deus fala. Foi você que me incitou contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem se dará pela tua vida. Você vê como que Satanás não descansa? Enquanto ele não ver que você vai se render, ele não vai parar de atacar. Então ele não descansou, falou: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe os ossos na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça.
E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então a mulher de Jó lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém ele disse: como qualquer doida, receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Oh, aleluia. Quem foi que pôs a enfermidade em Jó? Satanás também. Tudo que aconteceu aqui foi de Satanás. Mexer nos ventos, levantar inimigos, né? Porque vieram 2 povos contra a propriedade de Jó. E agora uma doença em Jó. E a mulher dele falou: você ainda vai continuar sincero com Deus? Você ainda vai continuar temente? Você ainda não vai blasfemar? Você não vai se desviar? Você não vai apostatar da tua fé? Jó falou: não. Até então, Jó estava pensando que era Deus que estava fazendo isso com ele. Ele não sabia de toda a história, que ele estava sendo posto à prova para mostrar para o inferno que existem pessoas sinceras e tementes a Deus na terra. Ele pensava que era próprio Deus. Como às vezes a gente olha lá para o Rio Grande e pensa que é Deus que está fazendo tudo aquilo lá, né? Pode ser, pode não ser, nós não sabemos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós temos que ajudar e aprender com a lição que eles estão tendo lá. E se arrepender dos maus caminhos, porque se acontecer isso conosco, nós também vamos passar pelo que eles estão passando. Vamos ter dor e sofrimento e morte na nossa vida. Entendeu? Nós sabemos? Não. Tem profeta que está falando que é o próprio Deus está fazendo aquilo. Não sei. Eu não sei. O que eu sei é que Satanás também faz coisas. E que ele se aproveita da situação. Assim como ele fez aqui com Jó. Aí Jó, sobrou o que para Jó? Um caco de telha, né? Pelo menos um caco de telha. Você já imaginou nessa situação? Quantos lá agora tem só um caco de telha? Não tem mais nada. E Deus vendo a fidelidade do seu filho aqui na terra. Só que aí, irmãos, começa uma coisa que a gente nunca fala às vezes, né, de Jó, né, Cidinho? Aleluia. E levantando de longe, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, Bildade e Zofar. E quando eles chegaram lá, se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia uma palavra, porque viam que a dor era muito grande. Esses 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram falar dessa desgraça e foram lá para visitá-lo. Chegaram lá, eles não conseguiam falar nada. Antes eles tivessem ficado o tempo todo quietos, né? 7 dias e 7 noites, eles ficaram só olhando para aquilo. E não conseguiam falar nada. E não conseguiam entender. E Jó começou a se lamentar. E falar algumas coisas. Por que que Jó faz isso? Porque ele era sincero. Ele não tinha cera, ele não tinha óleo de peroba na cara. Ele não era um falso com Deus. Aí ele começou a fazer algumas coisas. Depois abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia, falando: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. E aí ele continua falando: por que, Senhor? Por quê? Por que que eu nasci? Por que que eu não morri ao nascer? Por que que a minha mãe teve leite para me amamentar? Por que que alguém me pegou nos joelhos, sobre o colo? Por que, Senhor? Por que? Ele começou a fazer um monte de pergunta para Deus. E Deus ouviu tudo. No primeiro momento, bendito, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, não foi esse? Só que depois teve o segundo momento. O momento que ele entendeu que a ficha dele caiu. Aí ele começou: por que, Senhor? Por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Por que que eu não morri? Por que que o Senhor não me matou? Por quê? Por que que a minha mãe não me abortou? Ele vai começando a falar essas coisas. Depois que passa ali, que ele vai tomando ciência do que aconteceu com ele, ainda com aquela lepra, com aquela ferida toda sobre ele, ele começa a indagar o Senhor. Irmãos, nós somos seres humanos. E Deus sabe que nós somos humanos. Deus sabe que nós temos sentimentos.
Deus sabe, Deus não quer você fingindo que está aceitando tudo e que Deus não quer isso de ninguém. Deus quer pessoas sinceras diante dele, sem olho de peroba. E ele começou a falar um monte de coisa aqui. Eu e você jamais falaríamos, né? Por que o Senhor não fechou as portas do ventre? Por que a minha mãe não foi uma mulher estéril? Por que eu não morri desde lá dentro do ventre da minha mãe e não fui abortado? Por que me receberam os joelhos? Por que alguém me pegou no colo para me receber? Por que agora jazeria e repousaria, dormiria, então veria um repouso para mim? Por quê? Por quê, Senhor? Por que eu não fui abortado? Por que o Senhor deixou eu viver? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Começou a fazer essas perguntas. Porque chegou uma fase que ele começou a olhar e falar, meu Deus, o que aconteceu de verdade? Quando a gente começa a entender, num primeiro momento, você aceita. A tua fé está ali, ó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mulher, você é louca, nós aceitamos o bem de Deus, agora o que nós vamos aceitar o mal? Num primeiro momento da vida dele foi isso aí. Só que depois, nós vamos ver Jó, do capítulo 3 ao capítulo 40 e... Vamos ver aqui onde termina. Ao capítulo 37... Jó só reclamando da vida, só falando com Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquele? Senhor, não. Eu era sincero, Senhor, eu fazia tudo que o Senhor queria. Houve esse momento, porque nós somos seres humanos. Eu tenho uma birra, uma ira santa, quando eu vejo alguém querendo achar que você não pode ter, você tem que ficar inabalável. Gente, mas nós somos humanos e Deus sabe do nosso problema, de ser humano. Né? Porque eu fico vendo aquela situação lá no sul, eu falo, Deus, eu não dou conta. Não mande para mim sobre mim isso aí, Senhor, eu não dou conta. Eu sou sincera com Deus. Eu não vou falar, Senhor, eu vou ficar firme, não, mentira minha, eu não dou conta. Não dou conta, Senhor, Deus sabe da minha fraqueza. Deus sabe como que eu sou. E eu não dou conta. O Senhor capacita, o Senhor dá graça, dá, irmão, mas olha, eu lembro assim, quando eu estava ainda no final da minha carreira, na escola Sansara, aqui em Oroeste, e eu já não estava aguentando mais, eu estava muito mal, eu estava brigando com os alunos, estava virando um inferno. E numa oração de sexta-feira, lá na casa da irmã Nilva, porque as aulas começaram antes do carnaval, quase não ia ninguém e tal. Na outra segunda, seria depois do carnaval, voltaria todo mundo e vamos começar o ano letivo, de fato. E na sexta-feira, que eu estava ali na escola, e quando eu imaginei que na segunda-feira estariam todos aqueles alunos, aquele barulho, aquela coisa, me deu uma aflição muito grande, uma aflição porque eu não queria mais aquilo para mim. Eu não queria, e aí eu fui orar, falei, Deus, eu sei, Senhor, eu sei, que se eu pedir para o Senhor renovar as minhas forças, para eu ficar ali na escola, eu sei que o Senhor vai renovar, mas Pai, eu não quero, de mim eu não consigo nada, eu não quero, me tira de lá, faz alguma coisa para mim, Senhor, eu não estou aguentando. Na segunda-feira, eu saí da escola numa ambulância e nunca mais voltei. Foi o jeito que Deus deu para me tirar da escola. Eu saí, passei mal, um aluno me enfrentou e eu fui para o hospital tendo quase uma AVC, né, com a pressão a 19 por não sei quanto, e nunca mais voltei. O médico falou, acabou, você não vai voltar mais, chega, você já está no teu limite, né? E aqui estou eu, porque eu fui sincera diante de Deus. Eu não fiquei, eu sei, Pai, me dá força, não, Senhor, eu não quero, eu quero sair, e Deus tirou, entendeu? Não é sem querer, naquele tempo eu nem estava meditando na palavra de Jó aqui, mas Deus estava falando para ele, Deus, eu não tô, ele estava falando com Jó, com Deus, Jó falando com Deus, Senhor, por quê? E ele falou, e Deus ouviu tudo. E eu vou te falar mais. Esses 3 amigos aqui, depois que passaram os 7 dias lá do luto deles, de ver aquela coisa em silêncio, eles começaram a atacar Jó. Jó, peraí, Jó, tá acontecendo alguma coisa? Jó, você pecou. Você tem pecado escondido, confessa teu pecado, que Deus te perdoe e te tira daqui. E Jó não tinha pecado. Ele não tinha, pelo menos o conhecimento dele, ele não estava, porque ele tinha uma vida sincera, reta, diante de Deus, e foi o próprio Deus que falou isso. Aí os caras começaram, você pecou, confessa o teu pecado, que Deus te perdoa, porque Deus não faz isso com ninguém. Os amigos de Jó, Jó, você roubou, essa tua riqueza foi que você roubou alguém, Jó. Jó falava, nunca roubei. Jó,
você adulterou. Você é um adúltero, Jó. Por isso que Deus está fazendo isso com você. Mas ele não era adúltero. Gente, o próprio Deus tinha dado testemunho dele. Um homem reto, sincero, né, temente a Deus e desvia-se do mal. O próprio Deus tinha falado. Mas os amigos começaram a falar. Porque as coisas que a gente não entende, a gente quer entender, né? Eles não entendiam o que estava acontecendo e eles queriam dar uma explicação. Nem sempre nós temos a explicação para as coisas. Nem sempre nós temos explicação para as coisas. Então é melhor a gente se calar. É melhor a gente se calar. E o Elifaz começa a repreender o Jó. E aí, na hora que Jó responde, ele começa a falar, meu Deus, não, eu não fiz isso não, você está enganado, Deus sabe, Deus é minha testemunha. Aí ele ficava doido, Deus, me pesa na tua balança, Senhor. Gente, naquela situação, esses 3 amigos detonaram Jó. Vinha um, falava uma coisa, vinha outro, falava outra, e era aquele, né? Aí nós vamos lendo o livro de Jó todinho, é esse debate entre Jó e os seus amigos. Um fala que ele adulterou, o outro fala que ele era ladrão, o outro fala que ele tinha pecado escondido. Olha, e Jó começa a perder a cabeça, gente. Ele começa a falar coisas, Deus, não, Senhor, não, eu não fiz isso, eu sou reto diante do Senhor, pesa-me na tua balança, vê como que eu sou, Senhor, Senhor, Senhor. Uma loucura, o livro de Jó. É uma loucura, já fiquei até cansada aqui de ficar falando dele, porque foi um debate ali. Então você vê Jó falando, você vê esses amigos acusando, e os amigos achando que conheciam a Deus. Não, Deus não faz isso não, Deus não sei o quê. E atormentando. Quantas pessoas chega na gente para atormentar, né? Você tá com uma dor, a pessoa, em vez de te consolar, ela te espizinha. Acontece isso? Acontece. Olha o que aconteceu com o Jó. Ele não tinha um para ficar cutucando a ferida dele, não. Ele tinha 3. Depois ainda apareceu o 4º ainda. Porque acontece, as pessoas não têm explicação para nada, elas vêm te acusar. Mas você é isso, mas você é aquilo, mas você... Ai, para! Se não puder ajudar, não atrapalha a vida da pessoa. Preste atenção nos conselhos que você dá para as pessoas. Porque nem sempre você está sabendo o que está acontecendo. Para com isso. Ninguém entendia o processo de Jó aqui. Ninguém entendia. Mas eles queriam entender. Aí, como eles não podiam falar que Deus estava fazendo alguma coisa, eles jogaram a culpa tudo para cima de Jó, né? E ninguém sabia de nada, nem Jó sabia, nem os amigos sabiam. E Jó fica suplicando a Deus, pedindo misericórdia para Deus, né? Bem, tu sabes que bem sabes tu que eu não sou ímpio. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. Foi uma frase que ele falou, uma das, né? Deus, o Senhor sabe que eu não sou ímpio. Peço-te, lembra-te de como... Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me fará voltar ao pó. Aleluia. Senhor, porventura, não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste. De pele e de carne me vestiste e de ossos e nervos me ligaste. Senhor, tu me conheces. Jó estava sempre falando sobre isso, né? O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ele passou simplesmente do capítulo 3 até o capítulo 37, falando com Deus. Você pode ir lendo aí, você vai achar coisas maravilhosas a respeito disso aqui. E em tudo isso, Jó era um homem sincero diante de Deus, né? Esses amigos importunando, achando que, ó. Aí o que acontecia com os amigos também, né? Principalmente com os Zofar. Eu não passo por isso. Acha que Deus vai fazer um trem desse comigo? Não. Tá fazendo com você, Jó, porque você merece. É assim. É assim. Exatamente assim. E Jó aguentando tudo aquilo ali. Depois, no final, ainda chega mais um jovenzinho. Aí o jovenzinho é que se acha mesmo. Aí o jovem é que ele se acha o melhor de todos os 3, né? O Eliú. Cadê? Vamos achar aqui o Eliú. Eliú pretende ensinar Jó. Aí ele era o mais jovem dos homens lá, e ele assim. Aí ele chega todo pomposo e fala, olha, Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido às minhas palavras.
Eis que já abri a minha boca e estou com as palavras na ponta da língua. As minhas razões sairão da integridade do meu coração e a pureza dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Olha, Jó, eu vou te falar um negócio, você me escuta. Né? Teve um deles, irmãos, que ficou endemoniado. A Bíblia conta aqui. O Satanás se aproximou desse e entrou nele e ele começou, em Jó. Teve noites que Jó tinha pesadelos também, porque Satanás entrava no sono dele e não deixava nem ele dormir. Tudo isso Jó passava. Nossa, são 7:55? Caramba, Jesus, o que aconteceu comigo? Senhor bendito. E tudo isso Jó passava. A história de Jó também eu quero resumir um livro de Jó numa pregação só, né, irmãos? Não dá. Mas então é isso. Ele teve esse primeiro momento que ele achou que ele podia tudo. Deus deu, Deus tirou. Depois ele começou a reclamar. Esses amigos vieram para espizinhar e tocar na ferida dele. Depois, irmãos, Deus aparece. Deus aparece. E fala para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu fundei o mundo? Jó, você não sabe de nada. Jó, você é um bichinho de Jacó. Jó, você é tão pequeno. Jó, entenda uma coisa. Eu estou no controle de tudo. Eu vou te restituir. Depois, o final de Jó foi muito melhor do que o primeiro, né? A glória da segunda casa de Jó foi muito maior do que da primeira, porque Deus restituiu tudo para ele. Ele ficou muito mais rico. As filhas dele, dessa vez, foram as mulheres mais bonitas ainda. E tal. E aí ele ainda teve que orar por esses amigos. Deus falou, ore por eles. Eles não sabem nada, eles não sabiam de nada. Eles não me conhecem também. Ore por eles. Jó ainda orou por esses amigos que estavam lá, acabando com a vida dele. E tudo foi restituído, que eu creio que é assim que Deus faz. Nós não sabemos nada quando ele está fazendo, mas um dia nós saberemos. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Profetizo isso para o Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Eles se levantarão do pó e da cinza, reconstruirão. Só que talvez Deus esteja tirando também um pouco da soberba deles, né? Aproveitando tudo isso, porque eles se acham muito fortes. E eles têm que saber que é só com Deus que eles vão reconstruir tudo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça que levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, que essa palavra fale mais ao seu coração e que tudo que o diabo te tirou, que o Deus te restitua 1000 vezes mais. Que a tua família seja ricamente abençoada e que tudo aquilo aonde Satanás tocou, que o Senhor venha com a mão dele poderosa, restituindo tudo 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Jesus, que a tua vida seja abençoadíssima nessa segunda-feira e que na próxima segunda a gente esteja aqui firmes e fortes para apresentar o programa Maranata. Amém? Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom. A paz do Senhor Jesus. Cadê? Onde que eu vou?